R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. E sai jogando pro lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Convocados para a seleção, o STJD hoje deu o veredito dizendo que o Flamengo tem que jogar o Campeonato Brasileiro e seguir a vida. Agora, quanto aos pedidos e a CBF aceitar ou não, a CBF, o Everton não foi goleiro do Palmeiras, mas foi o Gabriel Menino. O Grêmio tem 2 jogadores convocados para a seleção brasileira, o goleiro e o Mateuzinho, meio-campista. O Flamengo tem o Pedro. E não sendo data FIFA, e a Olimpíada não é data FIFA, aí é que vai entrar a bola dividida. Aí o Flamengo vai dividir a bola com a Confederação Brasileira de Futebol. Lembra ontem, quando eu disse para vocês, né, que os caras falam esse negócio da liga e tal, tem que respeitar, porque a CBF não trabalha para os clubes, trabalha para as federações. É o que o BAP escreveu. O BAP só está comprovando o que a gente disse aqui, que a CBF trabalha para os clubes e não para as federações. Foi o que me disse um presidente de clube. Então, isso está evidente aí no que disse o BAP nessa manifestação. É bola dividida. É bola dividida. O Flamengo pode ficar com o jogador? O Flamengo deve ficar com o jogador? E o Pedro, onde é que fica nessa história? O Pedro vai ser ele que vai decidir, porque aí é muito ruim, aí eu vou pedir a manifestação do nosso capitão aqui, né? Porque é o seguinte, o jogador vai ter que se pôr à frente disso e dizer, eu quero jogar a Olimpíada. Como é que ele vai ficar diante da torcida do Flamengo, diante dos dirigentes do Flamengo? E aí passar a bola para uma situação que não deveria. O jogador tem todo o interesse em vestir a camisa da seleção brasileira. Não acho justo que isso fique nas mãos do Pedro. Não acho justo. Ô Pascoal, o único que tem a reclamar é o Grêmio. O único que tem motivo a reclamar é o Grêmio, porque tem 2 jogadores convocados. O Gerson, até onde eu sei, nesse período, já seria jogador do Olympique Marseille, certo? E não jogaria mais com a camisa do Flamengo. Isso. Então, não é um jogador de elenco no Flamengo. Então, todo mundo teve um. Então, se todo mundo teve um, o Flamengo não tem que reclamar. Todo mundo entrou em acordo. Convocar 2, errado. Então, o Grêmio, se quiser ter o direito de pleitear um desses atletas, ou o Breno ou o Mateuzinho, ele tem total direito de barrar uma das convocações. E aí a CBF que se vire. Agora, todo mundo teve um, todo mundo vai ter a sua perda. Ou o Arana, aliás, se a gente for colocar em importância dentro do elenco, o Arana hoje é muito mais importante que o Pedro. O Arana é titular absoluto de um time muito bom do Atlético Mineiro e o Pedro é banco. Então, eu não estou entendendo agora essa chiadeira do Flamengo, porque o Pedro não é titular do time no Flamengo. Então vão lá e peçam pro Rogério colocar o Pedro como titular e valorizem o Pedro como ele merece. Porque se ele é banco, tudo bem, ótimo, que bom que o Flamengo... Esse é o campeonato do Flamengo tem uma alternativa. Ótimo. O jogador o Gabriel peraí. Se machuca, como é que faz? Os caras contratam ok. Ótimo que o Flamengo... É ótimo que o Flamengo tem um elenco. Mas ao mesmo tempo, o Atlético Mineiro tinha que estar muito mais... O Atlético Mineiro tinha que estar muito mais preocupado com a perda, o próprio Grêmio do Mateuzinho ou outras equipes, inclusive as equipes europeias, do que o Flamengo. Ninguém tá chorando. O Bruno Guimarães é titular do Lyon, o Diego Carlos é titular do Sevilla, e você vai colocando, e ninguém tá chorando. Ninguém tá chorando. Então assim, o Flamengo tudo pra ele tem uma vírgula. Tudo é um dodói ali no Flamengo. Esse dodói do Flamengo irrita. Mas é dodói porque irrita o meio do futebol.
Mas é Dodói, Mas não pisou, mas por que pisou no calo dele? Do Flamengo? Porque ninguém pode convocar ninguém do Flamengo, é isso? Não convoca, olha, ninguém mexe no meu time, olha, que é intocável. Nada Não FIFA, se faz você futebol pode. assim, amigo. Nada FIFA não O faz. PSG chorou, hein, ô Nada Facinca? O PSG chorou com o Marquinhos e Tudo Neymar. bem, mas ele tem o direito de Não, não não querer. Pô, Tudo bem. Mas outros liberaram. Outros liberaram. E os caras são titulares. Acontece, O Atlético, cara. Você o Atlético corre ainda esse vai risco. definir o Arana, hein? Vai ter uma reunião William, lá no a única Atlético. Mas o Paris Saint-Germain, Espero não, o Paris Saint-Germain, A única Informação aqui. diferença do Paris Saint-Germain, convocar a pequena diferença do Paris Saint-Germain é que o Sheik não tem nada a ver com o Brasil, né? Isso é fato. Ele não tá nem aí. Agora a gente, como brasileiro, como povo, que eu fico batendo nessa tecla e apanhando, né? Mas a gente, como povo, assim, o jogador vestir a camisa da seleção brasileira, eu ficaria muito feliz se o Neymar, né, por todo o amor que ele demonstra para a seleção, o Marquinho, se eles batessem o pé com o Sheik e falassem que eles gostariam de jogar, né, a Olimpíada representando a seleção brasileira, né? Porque a Olimpíada, a gente sabe que o ambiente mais bacana esportivo, ele é numa Olimpíada, né? Então todos os atletas que vão, eu não tive esse privilégio, infelizmente, mas todos os atletas que vão disputar uma Olimpíada, eu conheço tenistas, eu conheço caras que velocistas, e os caras falam, cara, é o ambiente mais incrível para um atleta. Agora, o Sheik, o cara do Paris Saint-Germain, ele quer que o Brasil, não pode usar a palavra, né? Se lasque. Ele quer que o Brasil se lasque, Sim. entendeu? Então ele tá no direito dele lá. Agora a gente como brasileiro, né, a gente como povo aqui, e não tem nada demais, eu acho que, e não vou nem falar o nome do Pedro, mas assim, não tem nada demais o clube, qualquer um desses clubes brasileiros, cederem um atleta pra nossa seleção. E eu só quero dar os parabéns a todos os atletas, porque existe a briga CBF e clubes, né? O atleta não tem nada a ver com isso. Então, assim, o que me enche de alegria é quando, com todos esses problemas que acontecem, o torcedor briga, o dirigente briga, a CBF não entra em acordo, e a primeira coisa que o atleta faz quando ele é convocado é postar na rede social o tamanho do orgulho que ele sente em vestir a camisa da seleção brasileira. A gente, o atleta, ele não olha para a CBF, não olha para dirigente, não olha para problema político. O atleta, quando ele é convocado, ele olha para a bandeira que ele veste a bandeira do país. Esse é o orgulho. O atleta não tem orgulho do dirigente da CBF, do diretor, o atleta não tem nada. O atleta tem orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira, representar o país que ele nasceu. Então, assim, quando eu vejo toda essa briga política e quando o atleta é convocado, ele posta na rede social o tamanho do meu orgulho em representar o meu país, e isso tem que ser muito valorizado, independente do atleta e do clube, deem muito valor a isso. E eu dou muito valor também, dou os parabéns ao atleta, porque ele não se envolve na questão política, ele se envolve no orgulho, ele veste a bandeira de um país, a representação de um povo e vai. Agora, se isso é folclore, isso é feio, é bonito, o atleta não quer saber. O atleta, ele está se colocando como? Quando você é convocado para uma seleção, o Brasil tem 1 milhão de pessoas, né? Tem um povo inteiro, todo moleque que nasce, ele quer ser jogador de futebol. Todo atleta profissional de futebol, seja ele da Série Y até a Série A, ele sonha em vestir a camisa da seleção. Quando você é convocado, você está num seleto grupo de não sei quantas milhões de pessoas que tem a chance de vestir a camisa da seleção. Então você é colocado naquele momento como entre milhares de 20 melhores do seu país para representar dentro de um esporte que é o futebol. Então a gente não consegue mais enxergar isso, né? A gente como dirigente, como povo, a gente não consegue mais enxergar essa sensação que o atleta, querem tirar do atleta esse orgulho, como em outros fatores, né, em outros segmentos da nossa sociedade, a gente quer sempre tirar o orgulho de ser brasileiro, né? Então, assim, parabéns aos atletas que ainda têm orgulho de vestirem a camisa da seleção, porque o dia que isso acabar, aí eu particularmente, o dia que eu perder o orgulho de ser cidadão brasileiro e eu como atleta de representar o meu país, eu nem falo mais de futebol, entendeu? Aí eu faço igual o Sheik. Aí eu mudo para Dubai, fico numa linda praia lá em Dubai e esqueço que é ser brasileiro. Isso é coisa que eu particularmente não consigo entender assim. Entendeu? A gente tá passando por cima de muita coisa.
E outra coisa, Fábio, pro Pedro tem um interesse pessoal. Porque como ele não é titular do Flamengo, para ele ir bem nos Jogos Olímpicos, mesmo que a visibilidade e a hierarquia competitiva que o torneio dá ao jogador é inferior às principais competições do planeta, mas ele indo bem pode chamar atenção para voltar para a Europa e voltar valorizado. Não vou dizer que ele não tem interesse em ficar no Flamengo, não sei o quê. A análise que vocês fazem, o Flamengo tá sempre mas o cara tem interesse em valorizar a carreira dele. Mas, ô Facincani, ô Fábio, tudo que vocês estão analisando aí, é um vocês estão colocando o Flamengo lá embaixo. Legal pro Pedro porque ele vai ser convocado, porque ele vai voltar pra Europa. Legal pro Pedro porque ele vai pra seleção brasileira. Beleza, uma coisa é uma coisa. Europa. Eu particularmente outra coisa é outra coisa. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver esse movimento. Mas é proibido o cara querer se valorizar? Outra coisa é a situação ele é um jogador de seleção, ele tem potencial, ele é banco. Ele tem o direito de querer ser convocado para ser valorizado. Mas aí, Armani, se você não pode convocar do Flamengo, não pode convocar um do Palmeiras, não pode convocar um do Atlético, não pode convocar um do Grêmio. E se os caras, os donos dos times lá de fora, falam, eu não tenho nada a ver com o Brasil, eu não tenho nada a ver com o Brasil, eu não quero nem saber do Brasil, então o Brasil não tem jogador para ceder, né? Se o então, mas esse é o problema com a data FIFA. E o gringo lá não quer nem saber do nosso país, não tem time. Então, mas ô Fábio, você não era nascido ainda? Você é garotão ainda? Eu me lembro bem da época das Olimpíadas, que o Brasil mandava o time juvenil. Eu tenho 31. O Brasil mandava time juvenil. O time que o Brasil jogou em Montreal era um time espetacular. Tinha o Júnior, tinha o Falcão, tinha o Edinho. Agora, assim, de cabeça, não consigo lembrar de todo mundo. Porque os profissionais não podiam jogar, tá? Porque era a determinação do Comitê Olímpico. Sim, até 88 foi assim, senhor Mani. Era o sub-20. Exatamente. Gente, é o seguinte... mas se você vai levar um time lá também para não representar bem o seu país, né? Eles têm que zelar pelo time. Aí não ganha o campeonato, nós vamos chegar aqui no final do ano e falar, tá vendo aí, ó? O Flamengo gastou muito dinheiro, não sei o que lá, e perde mais um campeonato. Ninguém vai falar. Mas é um atleta, por isso que vai perder o campeonato, senhor Mani. É um atleta só. Ninguém tá falando aqui de arrancar todos os jogadores do Flamengo. Se não convoca, eu vou te falar, senhor Mani, a gente vive num mundo tão louco, porque se o Flamengo, que é o melhor time do Brasil, na minha opinião, né, o elenco mais capacitado, se o Flamengo não tem nenhum jogador convocado e o Brasil perder a Olimpíada, vão falar que perdeu por causa disso. Vão falar, como é que pode também quer ganhar a Olimpíada e não leva nenhum jogador do Flamengo, que é o melhor time do Brasil? Então a gente vai andando, né, conforme conforme a música toca, né? Quer dizer, estão reclamando por causa de um jogador do Flamengo. Se o Flamengo não é campeão, vão falar, mas também como é que pode ser campeão da Olimpíada se não levou nenhum jogador do melhor time do Brasil? A seleção tá levando um. Entendeu? Tudo bem, o Pedro é ótimo jogador, o valor investido foi, mas o Marcos Braz, ele participou de um programa aqui, eu tava no programa, acho que a gente tava todo mundo junto aqui, ele falou isso, ele falou, cara, quando a gente convoca um jogador que é de seleção, a gente sabe que ele vai sair em algum momento. Se a gente convoca um bom jogador, a gente sabe, mesmo que ele não tenha sido convocado ainda, a gente sabe que o Flamengo vai colocá-lo em um nível de ser convocado, isso faz parte do futebol. O Marcos Braz falou isso pra gente aqui, com as palavras, não sou eu que tô inventando, ele falou isso. E Fábio, tem uma outra coisa. O clube já é ciente de que o calendário do Brasil é assim, de que a seleção em julho para agosto vai ter uma participação olímpica e que provavelmente atletas sub-23, bons jogadores, vão ser convocados. E que o Pedro sempre foi um atleta que esteve nesse radar. Então, se os clubes assinam regulamentos, calendários, com essas aprovações, eles estão cientes que em algum momento, invariavelmente, eles vão ter jogadores convocados. Mas no meio da data FIFA, não pode. Eles assinaram. Azar deles, malandro. Assinaram. Por que não fizeram esse movimento de liga no começo do ano? Jogador pra Olimpíada? Assinaram o calendário. Eles assinaram o calendário. Eles sabem que é assim. Eles sabem que é assim. Por que não fizeram movimento de liga no começo do ano? Por que o bonzão do Flamengo? Por que esse bonzão do Flamengo não fez movimento de liga no começo do ano? Por que no ano passado ele não fez movimento de liga?
Então por que ele não convocou? Escuta. Ele assina o regulamento e depois ele quer mudar no meio de todo mundo? Escuta, Para, meu. Facicani, escuta. Olimpíada não é data FIFA. O clube não é obrigado a liberar. Sim. Ponto. Acabou. Não é data FIFA. Libera se quiser. Mas tem a CBF, tem tudo envolvido. Eles sabem disso. Os clubes Não sabem é disso. Então por que no data começo do ano não assinam uma Não é manifestação? data FIFA, os caras Eles liberam. poderiam ter assinado uma manifestação no começo do ano pedindo que Que manifestação, não se convoque Marcos? mais jogador sub-23 para a Olimpíada. Eles poderiam ter Não pedido precisa. isso. Facicani, não Poderiam ter precisa. pedido. Não Claro que precisa. Porque não sendo, Óbvio não que sendo precisa. data FIFA, Assina o clube manifesto. não é obrigado a ceder. Assina alguma coisa. Não sendo Entre em acordo data com a FIFA, não é CBF. obrigado a ceder. Só vai convocar obrigado a sub-20. Acabou. Se o cara é sub-23, acabou. É só conversar com a CBF. Se eles não conversam com a CBF e de última hora quer ficar bravinho porque o jogador é convocado, Não é isso. azar é deles. Conversa com a CBF, Eles que deveriam ter a CBF visto vai lá e isso convoca. antes. Se preocupassem antes. E a CBF vai lá Para, e meu. convoca. É muito dodói. É muito clube dodói. Nada, Facicani, os caras É são muito direito clube deles. dodói. Tudo no calo dos caras é dodói. Nada. É dodói Olha, pra Pelas caramba. palavras, pelas o palavras do Flamengo- Branco, pelas palavras O Flamengo do Branco, está no direito Ah, não dele. parece, Pelas palavras coisa nenhuma. do Branco, Parece o Flamengo não parece concordou. que levou 11 Pelas palavras jogadores. do Branco, Tá convocando pelas um e é palavras do reserva. Branco, o É Flamengo isso. não Um e é concordou. reserva. Mas, Para, meu. tecnicamente, a seleção entendeu que era melhor ter o Pedro. Exatamente. Muito nego chorando. Desculpa, eu só acho Para. que é o seguinte: estão transferindo para o jogador uma responsabilidade que não é dele. Estão transferindo pro Pedro. Chegar no Flamengo e falar: Braz, deixa eu ir, cara. Deixa eu ir porque eu quero jogar na seleção. É justo isso? O Pedro Mas tomar ele já essa colocou, frente? né, Pascoal? O Pedro não precisa falar mais nada. O Pedro R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.